a continuidade do nosso estudo da semana passada. O Ascan ele está fazendo uma breve recordação sobre a história do cristianismo. Segundo ele, o intento com essa apresentação é de que a gente saiba onde foi que o cristianismo primitivo, puro na sua origem, né? Aquele sentimento que havia sido deixado ali pelo Cristo aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e que logo após a morte de Jesus foi sendo irradiada, foi sendo ensinada, mas se perdeu. E de um momento para outro, o cristianismo se transformou de pensamento universalista numa religião cheia de dogmas, cheia de rituais, e principalmente uma religião que traz na sua história tanta violência, tanta maldade, tanta crueldade. Inclusive, quando a gente começou a falar sobre isso, quando o Ascan começou a falar que ele achava necessário, porque o Ascan ele diz que todos nós somos muito cultos. Ele falou assim, mesmo aqueles que falam que não estudaram, são seres muito cultos, que estão aqui, alguns momentaneamente, sem aquele conhecimento técnico, histórico, acadêmico, né? Que enche ele de lauréus e de diplomas. Mas ele falou assim, acredite, todos os que estão aqui, até mesmo aqueles que não têm muitos estudos, muitos títulos, são pessoas de uma cultura imensa. São pessoas que já estiveram nos tronos, tanto da igreja quanto da nobreza. São pessoas que estiveram no comando de exércitos, né? Então, são pessoas com uma bagagem intelectual muito grande e que pedem a Jesus a oportunidade de estarem nessa existência, nesse momento, no agora, nessa condição até assim um pouco, sabe, aquele grande pintor, Rafael, Sanzio e tudo mais, que agora renasce um pintor de paredes para poder cair na realidade. Então, é mais ou menos isso, sabe? Então, pensando nisso, ele acha importante pegar um gancho com essa obra maravilhosa que é No Mundo Maior, né, do Chico Xavier, pelas mãos de André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, e ele pega o gancho desse parágrafo do capítulo 2 para poder trazer um pouco desse conhecimento do cristianismo, porque, segundo ele, muitos de nós iremos nos reconhecer na história que está sendo aqui contada, como personagens, como um momento muito familiar, uma coisa que é muito peculiar a nós. Então, ele disse que para nós não há muito estranhamento nessas histórias, né? Eu acho que hoje não temos novatos, então nós já sabemos que o livro estuda as questões de ordem psíquica, né? Os distúrbios psíquicos, é aquilo que ele sempre fala, é a psiquiatria iluminada, né? Estudar as enfermidades psiquiátricas do ponto de vista espiritual ou energético, como é a palavra que ele gosta de utilizar. E hoje, especificamente, nós estamos trabalhando o parágrafo 12, na verdade, agora é o parágrafo 13, né? Suportamos administradores arbitrários e ignominiosos,
como Nero, por exemplo, né? De Nero a Diocleciano, porque tínhamos fome de poder. O que vocês entendem disso aqui? Que nós suportamos esses administradores porque nós tínhamos fome de poder. Ora, gente, se eu fosse o povão, se eu fosse a turba, eu não ia suportar eles, não. Quer dizer, eu até suportaria por pressão, por castigo, por perseguição. Mas essa frase aqui, a gente tem que ler com olhos de ver e enxergar. Suportamos os administradores arbitrários e ignominiosos porque tínhamos fome de poder. Então, nós éramos o quê? Assessores desses administradores arbitrários. Estávamos ali ao lado deles, porque nós também tínhamos fome de poder. Então, ou nós éramos os próprios administradores, ou nós estávamos envolvidos com eles, né? E aí ele continua. E quando Constantino... Agora, observem. Quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, ele não fala que o Constantino abriu as portas do cristianismo. Aí ele diz que nos convertemos de servos aparentemente fiéis ao evangelho em criminosos árbitros do mundo. Veja, por que de servos aparentemente fiéis ao evangelho? Porque até Constantino, os cristãos eram perseguidos. E por que eles eram perseguidos? Porque eles eram fiéis aos ensinos de Yoshua. Eles eram fiéis àqueles ensinamentos que estavam ali muito vivos na sua memória, né? Então, os primeiros apóstolos que foram martirizados, né? Pedro, Paulo e todos os outros que foram perseguidos, né? O que aconteceu? Eles viviam o cristianismo em sua mais singela, né, apresentação. Tal, porque Pedro foi despertar somente depois da morte do Cristo. Até a crucificação de Yoshua, Pedro era um rebelde, completamente rebelde, né? Então ele se converte não é a palavra, porque ele já era convertido, mas ele aceita, ele entende, eu acho que essa é a palavra. Ele entende tudo o que o Cristo queria dizer a partir da sua morte. E como eu disse na semana anterior, aquele que foi fiel, que esteve ali do lado dele, que não abandonou um momento sequer, nem na sua prisão, nem no seu martírio, nem na sua crucificação e nem no seu momento de ressurreição. Uma mulher. Uma mulher que entre todos que haviam sido escolhidos para precederem e para ampararem a missão crística aqui na Terra, era um dos espíritos mais queridos de Yoshua, né? E como nós falamos, essa abordagem sensualística que alguns tentam imputar no relacionamento de Jesus com Maria Madalena é coisa de cabeça pequena, porque o amor que eles sentiam um pelo outro, de fato, era um amor tão grandioso que era o mesmo amor que Jesus ansiava que um sentisse pelo outro, que um ser humano sentisse por outro ser humano. O amor crístico, o amor verdadeiro, o amor fraternal, né? E esse pensamento universalista do ensinamento crístico, de que todos são irmãos, de que todos são filhos do mesmo pai, de que a casa do pai existem muitas moradas, de que o homem, para poder entrar no reino de Deus, precisa nascer de novo da água e do espírito, tal é a lei, que fora da caridade não há salvação,
e que a gente deve dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ou seja, dar ao mundo o que é do mundo, o trabalho, a obediência às leis, o seguimento às regras, e dar a Deus o que é de Deus, que é o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo como a si mesmo, o perdão de todas as ofensas, né? De todos os ressentimentos, de todas as mágoas, né? O não julgamento, né? A distinção que não deve ser feita de ideologias, de opções sexuais, de política, de partidarismos, de nacionalidades, tanto é que ele manda ir aos gentios, tanto é que ele se sentava com um samaritano, com uma samaritana, tanto é que ele recebia a todos com o mesmo carinho, com o mesmo amor, independente de quem eram. Ele tratava com o mesmo carinho o mestre Nicodemos, que era um dos sacerdotes farisaicos, da mesma forma como ele tratava com carinho Marta, irmã de Lázaro e sua amiga, né? Então, essa parte de Constantino que nós vamos ver hoje. Na semana anterior, eu disse a vocês que eu havia solicitado uma breve cronologia para vocês entenderem aonde que começa uma coisa, onde que termina outra. Bom, vamos lá, né? Morre Yoshua, né? Então tá. No ano 49, né? Ele morre mais ou menos no ano 36, por aí, da sua era, que é uma confusão, os calendários que vocês têm, ninguém chega num consenso, e principalmente na mudança de calendário de Juliano para Gregoriano, né? Feito pelo Papa Gregório. Então, houve alguns erros aí de ajuste de datas, né? Mas, enfim, ele morre mais ou menos nesse período, e no ano 49 tem o Concílio de Jerusalém. Do que trata esse concílio? A liberdade em Cristo, né? Só que esse concílio de Jerusalém aborda a liberdade em Cristo entre os seguidores do Cristo, porque para o Império Romano isso não era válido, né? Depois, no ano 107, né? Esses que nós colocamos as cruzes significa que viraram santos, todos pela igreja viram santos. E se nós formos olhar a vida pregressa desses homens, não tem nada de que possa declará-los como santo, né? Aí você tem um ser de luz, como o irmão Francisco Xavier, como o padre cognominado Padre Cícero desse país, e vários outros, e que esses não podem se tornar, né? Então, Inácio de Antioquia, ele foi discípulo de João Evangelista, e ele foi o sucessor de Pedro na igreja de Antioquia. Vamos considerar, porque Pedro e Paulo vão para Antioquia, conforme nós falamos na semana passada, e lá eles montam núcleos, né, que passam a ser chamadas de égregas ou igrejas, que eram pequenos núcleos de cristãos. Então, eles se reuniam em famílias, em casa, na casa de um, na casa de outro, porque não haviam sedes, né? E é em Antioquia que, pela primeira vez, eles são chamados de cristãos, né? Então, depois da morte de Pedro pelo imperador Nero, para justificar o incêndio de Roma, né? Inácio de Antioquia assume o lugar de Pedro. Então, nós podemos considerar que Inácio foi, naquela época não tinha a palavra papa. Papa é um diminutivo da palavra padre, que no latim, nas línguas românicas, a origem dessa palavra significa pai, né? Então, ainda não havia essa cognominação de papa, era bispo.
Então, vamos considerar que o Inácio de Antioquia ele foi o segundo bispo, ou o segundo papa, se nós considerarmos que Pedro foi o primeiro, né? Depois, no ano 215, né, vem Clemente de Alexandria. Quem foi Clemente de Alexandria? E por que nós achamos importante citá-lo aqui? Ele foi um teólogo, ou seja, alguém que estudava, né, as questões divinas, as questões de Deus, do ponto de vista dele, né? Mas ele foi um apologista cristão. Então, ele teve uma importância muito grande porque ele começou a reunir os ensinamentos que eram passados de boca em boca pelos seguidores do Cristo, né? Então, ele reuniu muito desses ensinamentos. Daí a importância que ele teve para o cristianismo, né? Da mesma forma, Orígenes, né? Orígenes de Alexandria também foi teólogo, foi um filósofo, seguidor de Platão, né? E ele também foi um dos primeiros padres. Aí começou a surgir a figura do sacerdote, né? Até então aqui não era padre, do sacerdote, ou seja, daquele que tinha um pouco mais de conhecimento dos ensinos cristãos e que era ele o responsável por divulgar, né? Eu aqui estou falando de uma forma muito resumida, muito sintetizada, mas somente para vocês entenderem esse contexto. Em 313, o imperador Constantino, ele declara, ele assina o Edito de Milão, né? Depois nós vamos falar um pouco mais sobre esse edito, e ele concede a liberdade de culto. Olha a grande diferença entre que a maioria dos cristãos batem a mão no peito com aquela maior euforia, dizendo que Constantino transformou o cristianismo em religião oficial de Roma. Ele deu liberdade de culto, tanto ao cristianismo quanto a algumas outras religiões orientais, tá? Sem ser a religião greco-romana, que já era oficializada. Aí, no ano 318, tem início a heresia ariana. O que é a heresia ariana? Os seguidores de Ário, né? É uma visão... Ário, ele era contrário à visão trínita, ou seja, de que Deus se dividia em três. Ele era contrário a isso, né? E isso foi levado ao primeiro concílio de Nicéia e foi considerado como heresia. Por quê? Porque isso foi discutido no concílio de Nicéia e foi quando se declarou pelos homens, não por Deus, que Deus era três: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Jesus e Deus era uma e mesma coisa. Isso foi uma declaração humana. Ário já tinha conseguido entender aquilo, que Jesus era um filho maior, um filho mais velho, mas que ele não era Deus. E aí a sua teoria foi considerada heresia, né? E, portanto, tem as perseguições, etc. e tal, né? No ano 323, aí sim, né? Tem o Sínodo de Alexandria, condenando veementemente Ário, né? Isso acontece 5 anos depois do Concílio de Nicéia, né? E aí nasce também o monaquismo cenobítico, ou seja, começa aí aquela questão de alguns homens se trancarem, se afastarem do mundo
e formarem os primeiros monastérios, formarem as primeiras congregações de homens que queriam ficar em adoração, né? Em 325 vem o primeiro concílio de Nicéia, e aí sim, é nesse concílio que Jesus é declarado, né, Filho de Deus, né, e que ele faz parte de uma trindade, né? Eles condenam o Ário, que falava o contrário, né, que dizia que o filho estava subordinado ao pai e que, consequentemente, não podia ter a mesma natureza, né? Aí, depois, em 330, a capital romana transfere-se definitivamente para Constantinopla, né? Então, nós temos uma capital que está em Roma e temos uma capital que está em Constantinopla. E aí, em Roma, esse reinado se divide em dois, e em Constantinopla, esse reinado se divide em dois. Portanto, Constantino, quando ele assumiu o império, ele dividia o Império Romano com mais 3 imperadores. E as lutas de Constantino eram exatamente para ir derrubando imperador por imperador até que ele se tornou único. Inclusive, um dos imperadores era seu cunhado, casado com a sua irmã, e também que passa pelo fio da sua espada, né? E ele se torna único imperador. Então, deixa eu só terminar aqui. Em 335, com a morte do imperador Teodósio, aí aqui, ó, essa ordem aqui está errada. Se divide em Oriente, sendo Constantinopla a capital, né? E Arcádio imperador, assim. Aí aqui, aquele império do Oriente que era dividido em 2, aí se torna um. E o império do Ocidente, que é em Roma, que era dividido em 2, também se torna um. Então, aí se torna Arcádio, né, o imperador do Ocidente, e Honório, o imperador, aliás, do Oriente, e Honório, imperador do Ocidente. Depois, Eusébio de Cesárea, que é considerado o pai da história grega. Por que ele é importante? Por que ele está aqui? Porque ele pegou todos os escritos, tudo aquilo que ele ouvia sobre a história do cristianismo, inclusive lá do Clemente, e ele transformou isso em relatos escritos, né? Então, dando autoria a cada relato. Isso aqui foi dito pelos discípulos de Marcos, isso aqui foi dito pelos discípulos de fulano, né? Então, ele é considerado o pai da história da igreja, né? Porque ele traz esses primeiros relatos da história do cristianismo. E em 380, esse imperador Teodósio, né, ele dita um edito, ele faz um edito, e aí sim, olha, lá em 313, o Constantino faz o edito de Milão, dando liberdade de culto, mas somente em 380 é que o cristianismo se torna religião oficial do Estado de Roma. Isso é conhecimento, é esclarecimento. Tem um dito que fala que o espírita é uma das religiões mais cultas, que o espiritismo é dado às leituras, é dado ao conhecimento, é dado às músicas clássicas, e talvez seja esse um dos motivos que é mais fácil para vocês entenderem essas coisas, porque vocês serem afeitos ao estudo, mas fazerem um estudo mascarando a verdade, mascarando o conhecimento, ou passando por cima do que realmente aconteceu, não é bom alvitre, né? Então, a gente precisa entender isso. Então, essa figura aqui é uma figura muito simbólica, muito significativa, né? Porque trata exatamente do concílio de Nicéia, que é o concílio de Constantino, de Constantinopla, né?
e que tomou corpo no ano de 325, né? Foi administrado pelo próprio Constantino, e que nesse concílio se diz, então, que cria-se, transforma-se Jesus em Deus, né? É nesse concílio que Jesus é transformado em Deus, e Jesus não é Deus. É a questão do Livro dos Espíritos, 622, que fala que ele é o ser mais perfeito que esteve aqui na Terra, né? Bom, e agora? Eu vou pular essa parte dos outros concílios, porque a gente vai ver em outros momentos, né? E vamos passar um pouquinho para frente nessa origem oficial. Procurem prestar atenção e procurem ver se vocês não têm uma percepção dessas coisas que nós estamos falando. Se na hora de dormir, nos sonhos de vocês, isso não vem, porque vocês estiveram lá, muitos de vocês foram testemunhas vivas, né? Eu posso dizer que entre vocês tem até Helena, a mãe de Constantino, né? Então vamos lá. 25 de julho de 306, Constantino assume o trono romano, né? Em 313, Constantino e Licínio era o cunhado dele, era o imperador junto com ele. Lembra que eu falei que o Oriente era dividido em duas partes, norte e sul? Ele estava numa parte, Licínio estava na outra. E eles dois juntos assinaram, né, o Édito ou o Edito de Milão, na qual concedia aos cristãos a liberdade de culto. E aí restituíam os bens à igreja. Então, aqueles bens que tinham sido tomados, né, principalmente tesouros históricos, pertencentes a Pedro, pertencente a alguns discípulos, coisas que eram relíquias, né, e que haviam sido tomadas, nesse momento é devolvidas às igrejas. Mas de que forma que isso é devolvido? A gente precisa entender, né? Ele estava equiparando o cristianismo em direitos e privilégios à religião pagã romana, que era a religião dele. A mãe dele era uma cristã fervorosa, Helena, que hoje é conhecida como Santa Helena. Ela era uma cristã fervorosa. E criou o filho falando dos ensinamentos cristãos. Mas Constantino era homem. A educação de Constantino era obrigação do pai. Então, Constantino ele tem uma educação espartana no que diz respeito à sua formação militar. E, desde pequeno, ele é levado pelo pai para os campos de batalha. Então, ele cresce em meio ao militarismo, em meio às ações militares e, principalmente, em meio ao paganismo. Seu pai era pagão, adorava diversos deuses, principalmente os deuses da guerra, os deuses da arte da guerra, né? Então, Ares, Apolo e vários outros deuses que estavam ligados aos combates, às batalhas, Zeus, enfim, todos esses deuses eram adorados. Nos campos de batalha haviam estandartes, haviam tendas dedicadas a esses deuses, onde os soldados faziam oferendas, onde pediam proteção para os seus embates, enfim. Então, Constantino cresce tendo, de um lado, Helena falando, né, na sua cabeça, e de um lado, seu pai, Constantino, que também se chamava, né, Constantino, falando dos deuses pagãos. E Constantino era pagão, mas porque a sua mãe lhe aborrecia muito, lhe falava o tempo todo, e ele vai ter um evento que vai acontecer com ele, que é associado a esses inveterados pedidos da sua mãe, ele dá liberdade de culto ao cristianismo. E a partir da liberdade de culto, ele deixa sua mãe livre
para poder fazer as igrejas que ela queria fazer, construir os templos que ela queria construir. E, nesse aspecto, Helena teve um papel muito significativo, porque ela vai nas cidades santas, onde houve, por onde Yoshua passou, por onde ele cresceu, por onde ele viveu, e ela vai pesquisar, porque, olha só, eles estão no ano 313, né? Já haviam passado quase 200 e tantos anos. E ela vai pesquisar, ela vai com uma comitiva muito grande e ela põe a mão na massa e vai pesquisar. E ela descobre onde foi o local do Gólgota, né? Ela descobre onde foi o possível local do nascimento. Bom, existe muita fantasia aí, né? Existe muita informação aí errada, mas acabam que esses lugares se tornam portais energéticos, porque se todos estão ali com o mesmo pensamento de que aquele local é sagrado, ele se torna sagrado. Ele se torna um portal. É um portal sagrado, sim. E ali se manifesta toda uma espiritualidade que vem atender aquela demanda de fé, né? E ela tem esse papel. Agora, uma coisa que eu acho muito triste, praticada por Helena, e que me dói muito o coração, foi que ela construiu os principais templos, né? Igual o Templo de Sofia, que ela constrói em Constantinopla, hoje Istambul, né? Em cima de templos maravilhosos dedicados aos deuses pagãos. Aliás, as antigas basílicas, as antigas igrejas, catedrais, todas elas são construídas em cima dos templos pagãos, né? Então, assim, além de ser um desrespeito com a crença daquelas pessoas que ainda votavam a sua fé àqueles deuses e eram atendidos por aqueles deuses, porque a gente já entendeu que os grandes espíritos, né, eles não se importam pelo nome que são chamados, eles não se importam pela forma como são evocados. Se há fé no coração do indivíduo, eles estão ali para atender, né? E o que nós reportamos aqui era que eram templos maravilhosos, eram templos riquíssimos, que podiam muito bem ser simplesmente dedicados ao cristianismo sem terem que ser destruídos e em cima construídos. Tanto é que muitos arqueólogos têm descoberto nos pisos, nos subterrâneos de muitos templos cristãos, outras estruturas, cidadelas, né, que eram dedicadas a esses outros deuses. Pois bem, então, com esse edito de Milão, os cristãos, então, passaram a poder praticar livremente a sua crença, né? E eles foram formando comunidades locais, que foram chamados de égregas ou de igrejas, né? E que havia uma autoridade pastoral, que era chamada de bispo. Nesse sentido, agora vocês vão prestar atenção, só para terminar essa parte aqui, né? O bispo de Roma, ele era sucessor do apóstolo Pedro, que foi martirizado. E ele exercia o primado sobre todas as comunidades cristãs. Então, não era chamado de papa, era chamado de bispo, né? Agora, um fato interessante é o seguinte, né? Constantino, ele deu liberdade de culto, mas ele não deu liberdade de ação, né? Ele deixou com que os cristãos praticassem a religião livremente, onde eles quisessem, mas as regras que os cristãos deveriam seguir, essas regras não foram criadas pelos cristãos. Vamos chamar de estatuto. Esse estatuto não foi criado pelos cristãos. Esse estatuto nem foi criado pelo bispo de Roma.
era criado por ele, né? Então, vamos entender isso aí. E só para adiantar um pouco, o cristianismo só se tornou, nós já vimos lá naquela cronologia, mas só se tornou religião oficial do Império Romano 380, no ano 380 depois de Cristo, pelo imperador, né, Teodósio I. Não confundir aqui que houve outros Teodósio. Teodósio I. Então, você vê que em 313 tem o Concílio de Nicéia, em 380, em 313 tem o Édito de Milão, né? Em 380 é que tem que transforma o cristianismo em religião oficial, né? Bom, então aqui um pouco do Constantino, né? Flávio Valério, que era o nome dele, né? Ele era chamado de Constantino o Grande porque ele foi o segundo imperador romano da dinastia Constantina. Ele foi esse imperador a dar o culto ao cristianismo, liberdade de culto, né? Ele também fez importantes reformas políticas, administrativas e militares, e também religiosas, né? Como esse Edito de Milão. E ele compartilhou o título de Augusto, que é o mais alto cargo de hierarquia, com os imperadores Megêncio, e ele briga com esse Megêncio. É a luta dele com esse Megêncio que dá esse start aí do cristianismo. Ele compartilha com mais 3 imperadores, Magêncio, Licínio e Maximínio. Licínio governava com ele no Oriente, Maximino e Magêncio no Ocidente, né? Então, o que acontece nessa etapa? Aqui eu já adiantei, né? Porque seu pai falava dos deuses pagãos e a sua mãe falava do amor de Jesus, né? Que ela era uma mulher muito misericordiosa, né? Então, ele, embora tenha transformado o cristianismo, dado a ele liberdade de culto, ele jamais se converteu. Ele jamais se converteu. Ele só pediu batismo no momento da morte dele, porque veio a ele o medo de morrer e não ter, porque ele já tinha certeza que ele tinha a bênção dos deuses pagãos, e ele queria ter a bênção do Deus cristão. Então, na semana da sua morte, pressentindo a sua morte, percebendo que ele estava muito fraco, é que ele chama, então, o bispo de Roma e pede ao bispo que o batize. É quando ele se converte. Mas em toda a sua vida, ele nunca se converteu ao cristianismo, ele nunca entrou numa igreja cristã, ele nunca foi num culto cristão. Mas ele ditava as ordens, né? Ele ditava as regras, né? Então, eu quero que vocês saibam disso, tá? Para poder desmistificar essa lenda de que ele é um santo, o Santo Constantino, e que devemos a ele a liberdade de culto. Nada disso. Então, por que ele teve essa motivação para dar essa liberdade de culto ao cristianismo? Bom, ele empreende, junto com Licínio, eles ainda eram amigos, eram cunhados, ele trai Licínio, né? Ele empreende uma batalha, uma guerra contra os imperadores do lado ocidental. Primeiro contra Magêncio. E aí, ele nessa batalha, nesse confronto, né, que ficou conhecido como a Ponte Milvia, ele para na ponte, antes de atravessar a ponte, ele ia atravessar a ponte no dia seguinte. Então, ele para com todo o seu exército antes da ponte, estava entardecendo,
há de se entender que, naquela época, 5 horas da tarde, eles adormeciam, né? Dormia-se cedo, não tinha luz elétrica, eram poucos os que permaneciam acordados até as 8 horas da noite, né? Principalmente no exército, 6 horas o exército estava, a não ser que estivesse em batalha, estava dormindo. Então, ele para antes da ponte, faz acampamento, o sol está se pondo, né? E ele olha para o sol. E aí tem uma dúvida, não sabe se foi uma visão ou se foi um sonho. Os historiadores, cada um fala de um jeito, né? Então, diz que ele, neste sonho, ele olha para o sol e viu as letras X e P entrelaçadas numa cruz, que é esse desenho que está aí para vocês, né? E aí, inclusive, esse desenho foi feito como forma de selo a partir dessa visão que ele teve. E aí, embaixo dessa visão, tinham as palavras em latim, in hoc signo vinces, que significa, com este sinal vencerás. Né? Então, o que ele fez? Quando ele acordou de madrugada, porque eles dormiam às 5, mas acordavam às 4, né? Ele acordou e pediu que todos os soldados sacrificassem animais para obter sangue e que todos os soldados pintassem aquela cruz nos seus escudos. O X, que era a cruz, né? Com a letra P. E eles fizeram isso. E ele ganhou a batalha. Ele ganhou a batalha, assim, de uma forma humilhante, né? Ele humilhou Megêncio, e aí ele ficou senhor de 2 partes do Império Romano, né? Depois ele empreende a luta contra Maximino, fica senhor de 3 partes, e aí adivinha se ele não trai o cunhado dele, né? Bom, então, a história divinizou tanto Constantino que ele passou a ser conhecido como o 13º apóstolo. Olha que absurdo. O homem era violento, ele era sanguinário. Não era como um Nero, um Diocleciano, mas o negócio dele era aumentar, era assegurar o Império Romano, né? Eles e toda a sua equipe, né? Eles intervinham em todos os assuntos de teologia e de disciplina da igreja, como se fossem eles os guardiões de tudo que estava acontecendo. Então, assim, ele exigiu que fossem eleitos os dirigentes, já havia um bispado, né? E esse bispado passou a estar submetido à sua autoridade. Então, na verdade, começou aí um processo de usurpar os ensinos primitivos, os ensinos cristãos verdadeiros, né? E começou a implantar uma violência, a violência dentro da igreja, né? Então, houve vários episódios em que o bispo de Roma é chamado para assinar fórmulas de fé, e aí, quando os bispos não queriam assinar, porque os bispos ainda eram fiéis aos ensinos cristãos primitivos, eles eram martirizados, eles eram aprisionados, até que eles pudessem concordar, até que eles pudessem assinar, né? Então, houve vários episódios em que esses bispos, eles, quando eles não eram corrompidos, eles eram martirizados no mesmo formato dos antigos suplícios dos cristãos, né? Por exemplo, aqui nós trouxemos um exemplo que aconteceu no ano de 547, quando Justiniano
que também não era um imperador muito doce, ele manda chamar, raptar o Papa Virgílio, né, para que ele assinasse a condenação dos 3 capítulos. É uma polêmica que existe no cristianismo cristão, né? Os 3 capítulos escritos de Teodoro de Mopsuestia, de Ibas de Edessa e de Teodoreto. São 3 capítulos que, primeiro, falam que o imperador não é Deus, não é divinizado, e aí já começa o grande problema, e eles queriam que assinasse a condenação desses escritos, né? E de outros escritos que fala que Deus é o único poder, enfim. Então, o Papa resistiu, ele não quis assinar, ele passou mais de 7 anos sequestrado, sofrendo humilhações, pressões, torturas, né? Depois, também, no ano 653, o imperador Constante II manda prender o Papa Martinho I, leva ele para Constantinopla. Por quê? Porque ele se opunha à heresia monotolita. O que é essa heresia? É aquela de Ário, né? Que não concorda com... que em Jesus haveria só a vontade, que é a vontade divina, não a vontade do imperador, né? Então, o Papa foi julgado diante do Senado por alta traição, né? Foi martirizado também. Então, por que nós estamos mostrando isso aqui para vocês? Nós estamos mostrando para vocês entenderem quando que começa esse desmando dentro da igreja. Porque aí os bispos vão entendendo que, para eles não morrerem, eles têm que concordar com aqueles desmandos. E os próprios bispos começam a se corromper. A partir do momento em que eles concordam com tudo que a nobreza quer, que a política quer, né? Então eles começam a receber favores. Um desses favores que eles recebem é a formação dos estados pontifícios, já no ano de 756, e que vai até o ano de 1870. O que é isso? São regiões que são concedidas à igreja, né? Que são distribuídas à igreja, mas pensem, é de graça isso? Não, na medida em que a igreja concorda com algumas coisas, né? Então, a maior parte desses territórios, né, depois foram absorvidos pelo Reino da Itália, né? E a porção final ficou na cidade de Roma, e essa área, que é uma cidadela, foi transformada, né, naquilo como vocês conhecem hoje como Vaticano, né? Vocês sabem por que chama Vaticano, essa região? Em homenagem a uma deusa pagã, que se chama Vática. Tá? Depois vocês procurem saber. Então, essa palavra tão venerada, né, pela igreja, tão endeusada, uma palavra sagrada, né, Vaticano, é em homenagem à deusa Vática, né? E o que é o Vaticano? É uma cidade ou um estado eclesiástico, né? Ou teocrático, monárquico, que é o que eu gosto de pensar. Teocracia monárquica, tem um imperador, que é chamado de Papa, né? E que comanda todas as comunidades cristãs, né? Na igreja primitiva, na primeira formação desses estados pontifícios, que foi o que deu origem ao Vaticano, né? A maior parte dos funcionários que trabalhavam ali eram todos clérigos, ou seja, eram todos sacerdotes, né? Já aí com a palavra católico, né? Que foi uma das primeiras palavras também, que depois vocês vão ver a origem também. E eles tinham diferentes origens raciais, étnicas, nacionais, né? E esse estado pontifício, que tinha um templo, a Vática ali, né? Esse território se torna soberano da Santa Sé.
né? Ou Sancta Sedes. Então, o bispo de Roma, ou já conhecido como Papa, como Santo Papa, como Santo Padre, o Santo Pai, né? Então, ali ele constrói a sua residência e passa a ser a sede dessa teologia monárquica, né? Desse poder monárquico. Aqui uma imagem da deusa Vática, né? Uma deusa bem oriental, se vocês observarem os olhos dela, tinha chifres, né? Mas isso não é para assustar, porque Moisés também tinha chifre, né? Na sua pintura, inspirada pelos artistas, ela tinha chifres, enfim. Essa era a deusa Vática, a quem se originou o nome de Vaticano. E hoje o estado atual dessa cidadela, né? Dedicada a essa administração. Bom, nós estamos aqui caminhando para a nossa fase final, mas eu quero terminar isso hoje. Então, começou aí, então, essa fase, né, do crescente desenvolvimento da igreja, né, e começou, nós vamos falar ali um pouco desse estado de César o papado, né, que era um papado exercido pelo César, né, e por muito tempo isso continuou existindo, porque se vocês estudarem os Aragãos, que foram papas, né, a família Aragão, eram homens de poder, eram homens de riqueza, inclusive muitos casados, né? Então, tem alguns destaques que a gente pediu que nosso instrumento pesquisasse, porque eles tinham mais importância, como Gregório VII, né? Que se empenhou por libertar a igreja dessa ingerência imperial, aqui no caso, no ano dele, em que esse Gregório, no tempo em que ele foi papa, havia a influência ali do poder do imperador da Alemanha, né? O Inocêncio III, que também lutou por essa liberdade para desvincular a igreja desse poder civil, né? Dos governantes. O Bonifácio VI, né? Que era um jurista que defendia a teocracia do Papa e não a do imperador, dos monarcas, que queriam defender teses nacionalistas de interesse próprio dos seus governos e que não tinham nada, absolutamente nada, com o cristianismo primitivo. E aí entra o nosso questionamento do que se está, principalmente no Novo Testamento, né? Ali você tem que pegar o Novo Testamento e dar uma boa filtrada nessas traduções, mesmo nas traduções mais dignas, mais fidedignas, né? Ali tem entremeado muitos interesses. Então, você tem que pegar somente e unicamente o que é o de teor moral, né? Então, aqui, ó, conforme eu falei para vocês, essa expressão igreja católica e não igreja cristã, né? Lembra que o Inácio de Antioquia, ele foi um dos primeiros bispos, né, do Oriente, que ele veio substituindo Pedro. Vocês lembram disso? Ele foi o primeiro a usar essa expressão, né? Ele foi o primeiro, porque ele dizia o seguinte: eu discordo, tá? Porque ele usou a expressão igreja. Aí acrescentaram esse católica. Então, ele dizia o seguinte, que onde quer que se apresente o bispo, aí está uma comunidade, porque aí está a presença de Cristo, né? E Cristo Jesus nos assegura a presença da igreja, mas ele não falou católica. Mas a história registrou isso é indiferente. Mas só para vocês conhecerem, para vocês não serem leigos, de onde que surgiu isso? Então, é atribuído o uso primeiro dessa expressão pelo bispo de Antioquia, tá?
vocês tenham isso em mente, né? Inácio de Antioquia foi o primeiro. Depois, no século IV, né? Aí há uma manifestação já da igreja chamada Igreja Católica, né? Com novas formas de liberdade, né? Que proporcionava, que tinha por fim, agora prestem atenção, a finalidade dessa igreja não era ensinar aos homens que Deus é um Deus de amor, de misericórdia infinita, de bondade, um Pai amoroso, paciente. Ele não era a finalidade dessa igreja ensinar sobre os ensinos morais do Cristo, o perdão das ofensas, o não julgamento, a obediência às leis civis, dai a César o que é de César. Não. Qual era o objetivo desse primeiro manifesto da igreja já cogominada Igreja Católica? Era cristianizar o paganismo. Era só esse o objetivo dela. Olha, a gente tem que acabar com o paganismo. Em vez dela ficar assim, vamos fortalecer o cristianismo. Não, vamos acabar com o paganismo. Né? Quando Jesus disse, ide pregar, ide ensinar, vade aos gentios, ele não pretendia que se acabasse com o paganismo, mas que se ensinasse aos gentios uma nova ordem de coisas. E o livre-arbítrio dos gentios que escolheria o que eles queriam seguir. Mas a igreja aqui começa um tipo de violência que deixa de ser a violência que os cristãos sofrem e começa a ser uma violência que os cristãos praticam e que vai até a Inquisição, e que eu não vou entrar nisso porque vocês foram ou inquisidores ou vítimas da Inquisição, então nós não vamos entrar nisso porque vai trazer lembranças muito terríveis para ambos os lados, para quem foi os inquisidores e para quem foram as vítimas, né? Mas aqui começa a violência, no século IV. Mudou a ordem. Então, aqui agora, né, deixa de ser uma violência sofrida pelos cristãos e passa a ser uma violência praticada pelos cristãos. E aonde que está Cristo aí nisso tudo? Onde que está Cristo nisso? Essa aqui, ó, é o resquício de uma antiga sede de uma igreja cristã que não tinha esses bancos, que não tinha esse altar. Isso aqui era uma porta aberta, né? Mas foi adaptada, preservou-se algumas coisas, só para trazer a ilustração para vocês do quanto eram humildes, perto de alguns templos que existem nos dias de hoje, né? E aí você fala assim, eu vou fazer uma peregrinação a Roma e vou até ao Vaticano para encontrar Deus. Eu vou fazer um sacrifício, vou a Medjugorje para encontrar Nossa Senhora. Vou a Assis para encontrar São Francisco. Você não vai encontrar ninguém nesses lugares. Você vai encontrar se eles já estiverem dentro de você. Deus não habita templo de pedras. Ele vai lá se você já está com ele. Né? Então, é diferente. Né? Mas, de todo, esse Constantino não foi mal. Ele fez algumas coisas boas. Né? Então, passou por diversas reformas, essa religiosa, que vocês já sabem, transformando outras religiões em religiões que tinham livre prática, né? Legalizou o cristianismo, etc. e tal. Fez o concílio de Nicéia. Nesse concílio de Nicéia, Constantino, com os teólogos dele, transforma Jesus em Deus. Então, quando falarem para vocês que Jesus é Deus Filho, vocês falam assim, pois é. E quem disse isso não foi Jesus. Porque Jesus, ele falava
que ele era filho do homem. É o que mais tem na boca de Jesus em relação a isso. Filho do homem. E as traduções que falam que ele é Deus não são as traduções corretas. Ele nunca disse que ele é Deus. Ele dizia que ele era filho do homem, ou seja, eu estou aqui na condição humana. E mais, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso ele falou. Por quê? Porque ele era o mais perfeito que teve aqui. Se você não seguir o exemplo dele, se você não seguir, esse aqui é o Concílio de Nicéia, um circo, né? Um circo. O pobre do bispo de Roma sentado aqui, mas quem é que está ao lado dele? O imperador, né? Então, um circo. Agora, uma coisa boa que o Constantino fez, decretou o domingo como dia de descanso. Ah, mas ele caçou uma briga aqui com os cristãos. Por quê? Quem eram os cristãos? Eram os antigos o quê? Judeus, não era? E o que os judeus antigos seguiam? O Talmud, o Talião, o Velho Testamento, não é isso? E o que o Velho Testamento pregava? O que todo judeu honra? O sábado é o dia de descanso. Mas Constantino falou que não. Está errado isso. É o domingo. Porque domingo era considerado o primeiro dia da semana. Não é isso no calendário de vocês? Mas mudou. Ele está lá como sendo o primeiro dia da semana. Segunda-feira. Olha o nome. Segunda-feira. Não é primeira-feira. Né? Mas ele falou, não, dia de descanso é domingo e pronto, acabou. Então, tá bom, então a gente descansa no domingo. Ele também definiu a maneira de calcular a data da Páscoa, né? Do jeito dele, com os teólogos dele, né? Baseado em informações que Helena tinha passado para ele, baseado naquelas... Por isso que a Páscoa não tem uma data exata. Baseada nas informações que a mãe dele passou para ele, ele achou uma maneira de calcular a data da Páscoa. Agora, o 25 de dezembro, ele instituiu como sendo o dia do nascimento de Jesus. Por quê? Por quê? Porque dia 25 de dezembro era o dia de um deus pagão, que era considerado o Deus. Né? Ele tem vários nomes. Né? Tem vários nomes. E esse deus pagão, né, era um Deus que tinha algumas características com Cristo. E era o solstício, né, de verão, era quando o sol estava vindo para a humanidade, aquela coisa toda. Então, o que ele quis? Ele queria agradar a igreja, né? Ele queria trazer esses benefícios, mas ele não queria abrir mão da sua própria crença. Então, ele era muito inteligente, ele falou, vamos colocar na mesma data do nosso Deus, e ficou o 25 de dezembro. Né? Se você for calcular exatamente a data do nascimento de Jesus aqui na Terra, não foi 25 de dezembro. Jesus nasceu mais ou menos no mês de abril. E morreu mais ou menos no mês de outubro. Né? É o contrário de vocês aí, que vocês colocam como a morte dele mais ou menos no mês de abril. Não é isso que vocês fazem? Né? Então, ele nasce com Áries, né? Ele nasce com a ascensão do signo de Áries no céu. Né? Então, é isso. Agora a gente termina por hoje essa parte de Constantino, e agora a gente vai fazer um estudo, é o último estudo que a gente vai fazer dessa parte de Constantino não, do cristianismo primitivo, né? Agora nós vamos ver um pouquinho só dessa violência que se instaurou no cristianismo, né? E aí vem algumas coisas, nós vamos passar bem superficialmente, não dá para aprofundar,
sobre os cruzados, sobre os templários, e não vamos, em hipótese alguma, fazer nenhuma alusão à Inquisição, né? A Inquisição realmente foi muito dura, né? Então, para a gente encerrar essa parte de hoje, né? O mundo cristão estava aí dividido, ele começa a se dividir, porque de um lado tem aqueles que ainda seguiam os preceitos do Cristo, e de outro lado, a grande maioria seguindo os preceitos políticos, civis, né? Da nobreza. Eles não concordavam, então, com os dogmas. Então, tinha aqueles dogmas da igreja, adoração aos santos, cobrança de indulgências, de dízimos, né? Como os católicos do Oriente não concordavam, por que eles não concordavam? Qual foi o primeiro bispo do Oriente? Foi Inácio de Antioquia. E Inácio de Antioquia, ele era muito fiel ao cristianismo primitivo, porque não se esqueçam que ele foi discípulo de São João. Ele foi discípulo de São João, discípulo direto de João Evangelista. E quando ele vai para Antioquia, lembra que os cristãos foram para Antioquia fugindo da perseguição em Roma, em Jerusalém? Quando ele vai para lá, ele é um dos cristãos que estão ali praticando o cristianismo e tudo. Então, quando há o martírio de Pedro e de Paulo, ele assume a liderança daquelas comunidades, mas ele é muito fiel aos ensinos cristãos primitivos. Então, os seguidores do cristianismo lá do Oriente, eles não concordavam com o que estava acontecendo dentro da igreja cristã no Ocidente, que era a igreja que estava coordenando tudo, a dita Igreja Católica, a tal da Igreja Católica. Por isso que eu falei para vocês que eu discordava eles colocaram a palavra católico na boca de Inácio de Antioquia. Aquela frase foi dita por ele, mas ele falava da igreja e não católica, né? Então, o que aconteceu? Eles fazem uma divergência e eles se partem no meio. Então, aí surge a primeira dissensão dentro da igreja. Passa a ter a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa no Oriente. Então, a Igreja Ortodoxa, o bispo da Igreja Ortodoxa, ele não obedece mais a Roma, ele se desvincula de Roma. Porém, Jerusalém continua sendo a terra santa de ambas as igrejas cristãs, né? Mas essa Jerusalém, ela cai no domínio dos árabes, né? Ela cai no domínio dos árabes. Só que os árabes aí no começo, eles permitiam as peregrinações desses cristãos, tanto os ortodoxos quanto os romanos, à Terra Santa. Não tinha problema, eles permitiam que eles continuassem indo visitar os lugares santos. Só que no final do século XI, os povos da Ásia Central, né, que eram os turcos seljúcidas, eles então invadem e tomam Jerusalém dos árabes que estavam instalados lá anteriormente, né? A diferença entre esses árabes e esses turcos é que esses turcos já eram convertidos ao islamismo. E o islamismo, nós já estudamos aqui, ele seguia um outro profeta. Os cristãos seguiam o profeta Messias, o Cristo. E o islamismo seguia o profeta Maomé, né? E eles eram altamente intolerantes e proibiram o acesso dos cristãos a Jerusalém. Bom, então acho que aqui eu já dei a dita, né? Como diz a moçada aí, porque diz que eu estou falando gíria, né?
eu falo a linguagem de seu tempo, e então eu já estou dando um spoiler do que vocês vão ver nos próximos capítulos, né? Ora, criaram dificuldade para os cristãos irem a Jerusalém. Então, começa aqui, então, uma briga entre cristãos e muçulmanos, né, convertidos ao islamismo, pela retomada de Jerusalém. Então, a gente para por aqui hoje, né? Já para que a gente possa dar um segmento nas nossas ideias, assim, com mais clareza, dar sequência, né? A gente vai parar por aqui e eu vou ver rapidamente se tem alguma questão aqui, porque pergunta, eu comentei sobre as relíquias dos apóstolos e me veio à cabeça a Arca da Aliança. Ela foi real? Essas relíquias, é muito interessante esse trabalho que Helena fez, né? De encontrar o Santo Sudário, de encontrar, inclusive, ela encontrou uma madeira que diz que foi a madeira em que Jesus... esquece isso, gente. A madeira é sagrada. Está ali impregnada de fé, as pessoas acreditam, ela se torna sagrada. Né? Mas não é isso, gente. Você pega um objeto, o que vira lenda para vocês? Vocês pegam esse copo com água, e aí alguém diz para vocês, sabe aquilo que vocês estão estudando lá da cultura, das crenças limitantes? Alguém diz para vocês, olha, eu estou te repassando essa água, porque essa água aqui é um pouco da água do Jordão, lá do lugarzinho onde Jesus foi batizado por João. Então, essa água ela tem o poder de transformar a sua vida. Você guarda essa água com você, não se desfaça dessa água, tá? Porque essa água, enquanto você tiver com ela, a sua vida está resolvida. Então, você guarda aquele potinho de água, conta para todo mundo na sua família, transforma aquela água numa relíquia. Você morre, os seus filhos continuam venerando aquela água. Seus filhos morrem. Chega um momento em que essa água vai para uma igreja, para um altar, e fica ali, como sendo a água em que Jesus foi batizado. Naquele momento, ela foi coletada por uma pessoa e essa pessoa foi passando essa água. Ela não evaporou. Aí ela se torna uma relíquia sagrada. E aí, o que eu quero dizer para vocês é que isso não é pecado, não é mal, não é feio, porque as pessoas que acreditam que essa água, daquela forma, existem as relíquias que são verdadeiras e existem as relíquias que são criadas, ou que alguém disse para elas que aquilo é verdadeiro e elas adotaram. Então, as pessoas, quando têm uma relíquia dessa na mão, né? Porque o espiritismo é contra os rituais e é contra a adoração de objetos. Mas esse é o espiritismo avançado. Não é o espiritismo em que muitos ainda estão. Se vocês olharem a casa aqui do meu instrumento, é cheio de imagem de santo aqui, ó, esparramado para todo lado, porque ela gosta, né? Acontece o seguinte, se você olhar para esse copo de água com fé, e você evocar alguma coisa ou pedir alguma coisa, não é a água que vai fazer isso para você, é a sua fé. E é por isso que é desnecessária imagem, é desnecessário. Mas aí o meu aparelho fala assim para mim, mas eu me sinto bem olhando a imagem de Nossa Senhora, porque aí fica mais fácil. Ótimo! Olhe para Nossa Senhora e medita. Se é isso que facilita para você a conexão, qual é o mal nisso? Não há, né? Agora, a Arca da Aliança, ela existiu. Como que existiu a Arca da Aliança? É o seguinte, vem lá Moisés com as tábuas de argila desse tamanho, né? Que foi lá entalhada por ele com as 10 leis, né? Então, vem ele com essas 2 tábuas e aí acontece, ele depara com um bezerro de ouro, com tudo aquilo, com todo aquele circo, manda matar os 30.000 homens, né? Com as tábuas na mão. Com as tábuas na mão. Manda matar. Olha o que está falando a tábua.
Olha o que está falando a tábua. Não matarás. Ele com a tábua debaixo do braço, manda eliminar todos que fizeram o bezerro de ouro e que adoraram o bezerro de ouro, né? Ele tinha que guardar essa tábua em algum lugar. Eram tábuas grandes. Ele tinha que guardar em algum lugar. Criou-se uma caixa. O que eles fazem? Desmancha o bezerro de ouro. Transforma o bezerro de ouro, faz uma caixa e enche essa caixa com o ouro do bezerro, que não dava para colocar em tudo, mas foi entalhado a tampa da caixa e tudo mais. E essa caixa se transforma num relicário importantíssimo, que se perdeu no tempo, né, com essas tábuas. É o que nós chamamos de tábuas do conhecimento, e elas estão guardadas, né, devidamente guardadas. Por quê? Porque essas tábuas se transformaram, essa arca se transformou num portal dimensional importantíssimo, né? E que um portal que, se for mal utilizado, causaria um grande estrago, é o que eu posso dizer por enquanto. Então, existiu sim, aliás, existe, e está bem guardado pelos guardiões, né? E que não tem acesso aos homens, não. Tá certo? E aí, alguém me diz, Anderson me diz, que foi no Concílio de Nicéia que definiu-se quais livros seriam aceitos e quais viriam a se tornar apócrifos. Começou, Anderson, porque houve uma série de concílios que foi tirando e que foi colocando o que era de interesse da nova igreja. É isso que é triste para nós. Em vez de estarem ali aqueles ensinamentos, né, totalmente livres de mácula, totalmente. Aí você abre um evangelho e vê escrito lá: odiarás teu pai e tua mãe, sabe? Vê algumas coisas lá ditas pela boca de Jesus que não consegue. Você não tem como conciliar a imagem de Jesus com aquela fala, ou com algumas coisas que estão ali escritas. É que vocês, espíritas, vocês leem muito esses versículos, que foram os versículos importantes que Kardec selecionou para poder, que é o relevante. Mas se você pega o Evangelho e vai lendo o versículo, faça essa experiência, Anderson. Pega um trecho do Evangelho, vai lendo e comece a observar o que tem ali, sabe? Aí, várias dissidências dentro da própria igreja, funda, por exemplo, o protestantismo, né? Vem o protestantismo debatendo, mas o próprio protestantismo se divide em 1001 igrejas e cada uma com uma filosofia diferente, né? Então, essa história do dízimo, por exemplo, não procede, né? Quando Jesus fala do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele está exatamente falando o seguinte: olha, obedeçam às leis civis, cumpram com o que é dito pelas suas autoridades, mas dai a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus é de graça, gente. Não existe dinheiro. Dízimo é para manter a igreja de pé. Então, não é o que Deus mandou você dar uma parte para você ter prosperidade. Essa parte, se ela for revertida em caridade, justifica. Vou encerrar por aqui, porque já passamos da hora e eu não quero ser eu o motivo de dissensões, né? Então, vou passar para a nossa querida irmã Eleusa, que foi intitulada a nossa rezadeira oficial, né? Então, irmã Eleusa, muito obrigada pela sua boa vontade, obrigada pela boa vontade da nossa irmã Ana, que nos atende sempre. Aliás, eu quero agradecer a boa vontade de todos vocês, meus colaboradores queridos. Vocês que estão aqui comigo são pessoas especiais no meu coração, são pessoas que eu tenho muita consideração e que eu tenho esse jeito meio estúpido de ser, né?
mas eu tenho um coração bom. Eu tenho um coração bom. E vocês, eu diria que eu levaria todos vocês comigo embora da Terra se vocês não tivessem que passar por essas experiências maravilhosas pelas quais vocês estão passando, né? Mas eu estou aqui com vocês para ajudá-los nessa transição, não vou abandoná-los, né? Vou ajudá-los a enfrentar todas as adversidades. Veio a pandemia, veio a primeira, nós enfrentamos, veio a segunda onda, nós enfrentamos, estamos aqui todo mundo firme, estamos aqui todos bem. Qualquer problema que vier, nós estaremos com vocês. Os arturianos que assumiu esse compromisso com vocês, um compromisso tão sério, um compromisso tão bonito, os pleidianos junto com eles, né? Vocês vão passar a conhecer mais um pouco do que vocês chamam de orixás, porque os pleidianos se manifestam na Terra em forma de orixás. Os umbandistas não sabem disso, né? Mas é assim que acontece. A origem dos orixás está lá nas Pleiades, né? Nos diversos mundos das Pleiades. Então, assim, são seres de um poder, de uma força incrível. E nós vamos ajudar vocês em todos esses processos de transição.